dar início ao nosso culto, culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus. E nós vamos começar com uma oração. Vamos pedir para que Deus esteja recebendo o nosso culto, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Que nós possamos, Senhor, deixar as nossas preocupações, Senhor, diante do Teu santo altar e nos concentrarmos apenas em Ti, Senhor. Nos concentrarmos na palavra que o Senhor tem para o nosso coração, através das músicas, através da leitura bíblica, através da palavra estudada, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja guardando a cada um de nós, cuidando de cada um, como o Senhor vem fazendo nesses dias tão difíceis para todos nós. Nós pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Convido você a cantar. Agora nós vamos louvar. Nós dois vamos cantar em número 52 do Hino para o Culto Cristão. Grandioso és Tu. O céu e a terra
Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está escrita em Romanos, capítulo 8, versos 24 e 27. Romanos, capítulo 8, verso 24 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardando-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento de intercessão, momento de colocarmos os nossos pedidos, colocarmos as nossas aflições perante o altar do Senhor. E nós vamos continuar orando pela irmã Conceição, orar pela irmã Sandra, pela irmã Lucinei. Vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pelos idosos da nossa igreja que necessitam da proteção de Deus nesses dias difíceis. Vamos orar pelos nossos irmãos também que fazem parte do grupo de risco. Vamos orar pela Gleiciane. Gleiciane, ela participou conosco a semana passada da campanha de 31 dias de oração pela família. Jesus transforma a minha família. E ela orou ali fazendo uma confissão a Deus pelos seus pecados. Então vamos orar pela vida dela. Vamos orar também por outras pessoas que se manifestaram de diferentes formas nessa campanha. Nós tivemos uma mulher que participou pedindo para que orássemos. A neta dela era filha de seu filho que faleceu, assassinado, e agora quer orar com a mãe que é usuária de drogas. Então vamos interceder por essa família, vamos interceder por muitas pessoas que estão no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Nós temos pedido, temos pregado sobre isso. Vamos orar também pelo nosso país, vamos orar por missões estaduais, pedindo para que Deus esteja abençoando a cada missionário, para que esteja abençoando a cada igreja, que nós possamos contribuir com missões estaduais.
para que o povo goiano seja alcançado. Vamos orar também pelos nossos líderes, pelo nosso governo. Vamos pedir para que Deus esteja abençoando a cada um deles, orientando como proceder nesses dias difíceis. Vamos orar pelos autônomos, vamos orar pelos empresários, vamos orar por aqueles que são funcionários, vamos orar pelos desempregados, que tem aumentado muito o número de desempregados. É necessário que levantemos um clamor em favor desses, mas vamos orar principalmente pela vida espiritual de cada pessoa, uma vida espiritual do nosso país, pela vida espiritual dos nossos irmãos, da nossa igreja. Nós temos visto aí que muitos têm passado por dias difíceis, temos visto muitos ausentes nas participações das nossas programações online, eles necessitam da nossa oração. Vamos interceder por cada um deles. Convido a irmã Carol que venha à frente orar em favor desses pedidos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar louvando o seu santo nome, meu Pai. Te agradeço agora, meu Deus, por cada pessoa que está acompanhando esse culto, ó Pai. Agradeço também por cada pessoa que está aqui nessa manhã, Deus. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, por cada família, ó Pai, por cada lar, Senhor, que não tem Jesus como centro dele. Senhor, eu te peço, Pai, que seja fazendo a sua vontade nessas famílias, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que seja tocando o coração dessas famílias, ó Pai, para que elas possam conhecer a verdadeira alegria e ter Jesus como centro do seu lar, ó Pai. Te agradeço também, ó Pai, por ter nos protegido e abençoado até aqui. Te peço, Senhor, pelos enfermos, pelos idosos, pelos autônomos, pelos desempregados, por cada pessoa, Pai, que necessita do teu auxílio. Te peço, Senhor, que seja fazendo a sua vontade na vida de cada um. Peço, Senhor, que continue abençoando e protegendo o teu povo e que o Senhor, ó Pai, continue nos sustentando, tanto materialmente como espiritualmente, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e é em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que eu oro. Amém. 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 Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar celebração. Entre nós.
palavra que Deus tem para nós neste culto. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, de 21 a 35, a palavra de Deus diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença em que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. No domingo passado, nós falamos sobre Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, quando Jesus tratava sobre a disciplina na igreja. Quando o irmão peca contra outro irmão, peca contra a igreja, obviamente, peca contra o Senhor. Mas naquele caso, era um caso que não havia o arrependimento da pessoa que pecou contra a igreja, que pecou contra o Senhor, que pecou contra o irmão. Não havia nele nenhuma mágoa, nenhuma tristeza por aquilo. Ele não entendia que era errado. Então Jesus faz toda uma orientação para que houvesse disciplina, para tentar ganhar aquele irmão, e se fosse o caso de não conseguir, para que aquele irmão fosse considerado uma pessoa não crente, uma pessoa não cristã, então precisava ser recuperado, precisava ser evangelizado novamente. Agora Jesus continua falando sobre o perdão, mas instigado pela pergunta de Pedro. Pedro reconheceu que quando vai se tratar de disciplina, é importante abordar o assunto que se trata perdão. Pois quando não há perdão, os relacionamentos eles não podem ser reparados, nem fortalecidos. Então ele questiona Jesus sobre isso. E é curioso que a pergunta que ele lança, ele coloca uma situação: olha, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? Olha que interessante, ele não colocou quantas vezes um irmão deve me perdoar quando eu pecar contra ele. Ele já se colocou no lugar acima do irmão dele e colocou o irmão dele como pecador, como ofensor. E ele vai além. Ele acha que deve estabelecer medidas, deve estabelecer limites, deve estabelecer um padrão para o perdão. Mas, queridos irmãos, onde há amor, não há limites nem dimensões. Olha o que fala Efésios 3, 17 a 19. Olha a palavra do Senhor como é poderosa nesse sentido. Diz assim: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pedro pensou que estava demonstrando uma grande fé, porque os rabinos ensinavam que deveria perdoar no máximo até 3 vezes. Passou disso aí não era obrigação, passou disso aí era um bônus.
Então Pedro ele se sentiu o máximo quando ele diz: olha, eu posso perdoar 7 vezes, eu tenho que perdoar 7 vezes, eu posso perdoar o dobro do que é ensinado. E Jesus fala 70 vezes 7, 490 vezes. O que é que pode ofender tanto ao seu irmão, tanto à sua irmã dessa maneira? 490 vezes para nós termos que perdoar essas 490 vezes. Mas era justamente isso que Jesus queria mostrar. O amor, ele não se ressente do mal. Nós, como irmãos, devemos amar uns aos outros e não devemos nos ressentir do mal. 1 Coríntios 13, 5. 1 Coríntios 13, 5. Fala que o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quando tivermos perdoado um irmão tantas vezes, nós teremos o nosso coração habituado com a prática do perdão. Nós teremos ali um hábito de perdoar, como Cristo realmente tem ensinado nessa passagem. Porém, Jesus não estava aconselhando um perdão indiferente, um perdão superficial, um perdão assim falso, hipócrita. Porque o amor cristão ele não é cego. Filipenses 1, 9 e 10 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Esse é o objetivo do cristão, é ser puro, é ser irrepreensível. Muitas vezes a gente se apega às nossas fabilidades, às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, mas a gente se esquece que devemos lutar para sermos puros e irrepreensíveis. E o perdão que Cristo requer faz parte do fundamento que ele disse lá em Mateus 18, de 15 a 20. Se o irmão é culpado de um pecado, ele precisa vencer esse pecado, mas primeiro ele tem que se arrepender. Obviamente ele tem que se arrepender e deve receber o estímulo, deve receber o apoio dos irmãos que o amam. Ao condenar um irmão que está arrependido, a igreja faz despertar o que há de pior nesse irmão. Mas quando você perdoa, quando você resgata esse irmão, Deus mostra através dele o melhor daquele irmão. Deus revela o que realmente há no coração daquele irmão. Para ilustrar essa questão, Jesus usa a parábola que lemos para mostrar o poder do perdão. É importante observarmos que essa parábola ela não trata de salvação. O tema aí não é salvação, é perdão de um irmão para outro irmão. Pois a salvação ela é totalmente incondicional, ela é gratuita. E se a gente achar que devemos transformar o perdão em algo temporário, ou algo que nós usamos para conquistar a salvação, nós estamos vivendo fora das Escrituras. Olha o que diz Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós não fizemos nada para ele morrer em nosso lugar, a não ser pecar. Nós não tivemos vantagem nenhuma, não fizemos nenhum esforço para que Cristo para que Cristo se dedicasse a sua vida para nos salvar. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Imaginem se dependesse da gente perdoar para a gente ser salvo. Muitas pessoas fariam isso, mas fariam com outros interesses, não por obediência à palavra de Deus, não por amor ao seu próximo. Tito 3, de 3 a 7 diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente.
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A parábola trata, assim, sobre perdão entre irmãos, não perdão entre você e Deus, não perdão entre Deus e eu, perdão entre pecadores e Deus, mas trata de perdão eu e você e o seu próximo, você e o seu irmão. E nós vamos ver rapidamente 3 situações em que esse homem estava e que talvez seja a nossa situação atual. E a primeira situação, ele era um devedor. O homem da parábola estava roubando do rei, depois que foi feita uma auditoria, um levantamento, seu crime ali foi descoberto. A arrecadação total dos impostos na Palestina daquele tempo era de 800 talentos anuais. E para a gente ter uma ideia aí de quanto isso equivalia a cerca de 10 milhões de dólares, segundo alguns comentaristas. Porém, o homem pensou ser possível ele ficar livre dessa dívida. Ele disse ao rei que seria capaz de pagar. Mas a gente vê lá que ele não tinha condição. Jesus fala, ele não tinha condição de pagar. Então vemos aqui 2 pecados desse homem, o orgulho e a falta de arrependimento sincero. É o que tem havido nas pessoas. O homem não estava com vergonha de ter roubado o dinheiro, mas sim por ter sido descoberto. Além disso, ele se considerava poderoso o suficiente para ganhar dinheiro novamente, para ganhar tempo e recuperar o dinheiro que ele havia roubado para poder pagar ali a sua dívida. Vale lembrar que naquele tempo um homem normal, um trabalhador comum, precisava trabalhar cerca de 20 anos para ganhar 1 talento. Então o caso desse devedor não tinha solução. Por um detalhe, o rei era compassivo, era misericordioso, aceitou o prejuízo. Quando tivermos o perdão de um irmão, tantas vezes quando necessitado, nós devemos perdoar. Aquele rei aceitou o prejuízo, perdoou seu servo, assim o homem ficou livre. E ele e sua família não seriam mais jogados na prisão. O servo não merecia ser perdoado. O perdão foi um ato do mais puro amor e misericórdia por parte do Senhor. Então todos nós somos devedores. Todos nós devemos muito ao nosso Deus. Todos nós somos pecadores, temos entristecido o coração de Deus, temos andado desviado dos seus caminhos. Todos nós temos passado por isso. Mas Ele, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, tem nos perdoado por amor a nós, não que nós mereçamos. E quantas vezes a gente já pediu perdão a Deus e depois voltou a cometer o mesmo pecado. Mas nós sabemos, muitas vezes a gente pede com sinceridade, mas as nossas fraquezas nos levam a cometer novamente aqueles pecados. Mas o arrependimento ele é sincero, e a luta para que não caiamos mais nesses pecados também deve ser acompanhada dessa sinceridade. Por isso que Deus demonstra ali o seu perdão, o seu amor. E a segunda situação, ele era credor. Então ele sai ali de devedor para ser credor, porque a sua dívida foi perdoada. Então ele deixa a presença do rei. Posteriormente encontra outro servo que lhe devia 100 denários. Um trabalhador comum ganhava cerca de 5 centavos por dia, de modo que era insignificante. E se comparado ao que o primeiro servo havia roubado, aí se tornava ainda mais insignificante. Mas em vez de compartilhar com o seu conservo o perdão que ele havia recebido e oferecer a ele, ele exigiu que a dívida fosse paga. Ele usou outra medida. Ele falou, não, essa medida era para mim, essa aqui agora é para você. Você vai ter que pagar pelo que você fez. E o segundo servo usou o mesmo argumento que o primeiro. Pediu para que pudesse ter tempo, para que pudesse pagar a sua dívida. Talvez para que pudesse pagar, mas o servo injusto não estava disposto a conceder o perdão que ele recebera. E olha como é interessante. Talvez não, ele tinha direitos legais de negar o perdão dessa dívida, mas não tinha direitos morais.
nós como crentes, quando lembramos que somos perdoados pelo Senhor, pelos nossos pecados, e olha que as nossas ofensas são muito maiores do que as pessoas nos fazem, mas nós negamos o direito de perdão a essas pessoas. Sua família e ele talvez teriam sido poupados da vergonha, da prisão, das dores. Então ele não deveria também poupar o outro servo, sua família? Ele deveria, mas não fez. Como temos andado orgulhosos quando nós estamos certos e tem irmãos que estão errados, e eles reconhecem que estão errados, eles pedem perdão, mas nós, nas nossas soberbas, no nosso orgulho, nós nos sentimos como credores e muitas vezes gostamos de ter estas pessoas como devedores para que podemos cobrar na hora certa, mas a palavra de Deus tem ensinado diferente. E isso levou a ação daquele servo. A terceira situação que talvez nós estejamos passando é tornar-se um prisioneiro. O rei havia o livrado da prisão, mas o servo condenou-se a si mesmo, exercendo ali a justiça e jogando o amigo na prisão. Você deseja viver segundo a justiça? Perguntou o rei. Então vamos fazer justiça. Joguem este homem perverso na prisão e torturem-no. Farei com ele o mesmo que ele fez com os outros. E aí, no final, quando vemos, afinal, o pai, quem abusou do outro servo, ignorou a bondade do rei, agora está vivendo um momento diferente. Ele está prisioneiro das suas atitudes. E a pior prisão do mundo é a prisão da consciência e do coração rancoroso. Quantas vezes a gente peca contra o Senhor e a nossa consciência fica incomodada? Quantas vezes estamos com o coração rancoroso, nos tornamos prisioneiros desse coração? Se nós recusamos a perdoar os outros, nós nos tornamos os nossos próprios carcereiros, e é a causa dos tormentos que a gente sofre. Algumas das pessoas mais infelizes que a gente encontra, seja na igreja, seja fora delas, são incapazes de perdoar. Vivem procurando vingança, vivem procurando um motivo para a tristeza alheia, para a tristeza daquela pessoa. Quando a pessoa que lhe ofendeu está feliz, isso é uma dor, isso é como se fosse uma facada no peito para essas pessoas. E elas torcem para que haja toda a desgraça na vida dessas pessoas. Infelizmente é isso que acontece. Qual era o problema daquele homem? Talvez seja o mesmo de muitos que se dizem cristãos. Receberam o perdão, mas não experimentaram o perdão de Deus no seu coração, tornando-se incapazes de oferecer o perdão ao próximo. Irmãos, quando vivemos apenas de acordo com a justiça, sempre buscando o que nos é direito, e não vemos o outro lado, estamos vivendo numa prisão. Quando é contra nós, a gente vê que poderia ter usado de piedade, de misericórdia, de paciência, de bondade, mas quando é a favor de nós, nós agimos diferentes e nos tornamos prisioneiros. Mas se nós vivemos de acordo com o perdão, compartilhando com os outros aquilo que Deus nos concedeu, nós devemos compartilhar a palavra, devemos compartilhar o amor, devemos compartilhar o perdão, e a gente vai desfrutar de alegria e liberdade. Pedro, ele pediu uma medida justa. Jesus lhe disse para praticar o perdão e esquecer a medida. Nós, como crentes, temos buscado muitas receitas prontas, temos buscado ali um padrão para que a gente coloque debaixo do braço e vai seguindo esse padrão, mas Deus mostra, através de Jesus, que nem sempre isso acontece, principalmente quando se trata de perdoar. Não há um padrão para perdoar, o padrão é perdoar, é amar. E o que Jesus ensina é extremamente sério. Ele não disse que Deus salva apenas os que perdoam os outros. O tema dessa parábola, repito, não é sobre salvação dos pecadores, mas sim o perdão entre irmãos. Jesus adverte que Deus não pode nos perdoar se tivermos um coração. Jesus adverte que Deus não pode nos perdoar se não tivermos um coração humilde e contrito.
É pela forma de tratarmos os outros que nós revelamos a nossa verdadeira situação com o Senhor, a verdadeira condição do nosso coração. Quando o nosso coração é humilde e contrito, nós perdoamos os outros, nós perdoamos os irmãos com prazer, com alegria de ver um irmão se reerguendo. Mas onde há orgulho, onde há desejo de vingança, isso traz tristeza ao nosso coração, traz prisão ao nosso coração, traz tristeza ao coração de Deus. E finalizando, irmãos, não basta receber o perdão de Deus ou mesmo o perdão dos outros. Devemos experimentar esse perdão no nosso coração, de modo a nos tornarmos humildes, nos tornarmos sinceros, mansos, clementes uns para com os outros. O servo dessa parábola não experimentou o perdão e a humildade de maneira mais profunda. Simplesmente ficou feliz por escapar de uma roubada, de uma enrascada, mas não entendeu o quão importante era aquele ato do rei para a vida dele e nunca chegou a se arrepender de verdade. Quando se trata de perdão, devemos sempre nos lembrar de 2 versículos, e com esses versículos eu vou encerrar a mensagem dessa manhã. Primeiro versículo, Efésios 4, 32, que diz assim: antes, sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E o outro e último, Colossenses 3, 13, que nos exorta dizendo: suportai-vos uns aos outros, dê suporte uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como eu perdoo você, você também me perdoe. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, quem não tem motivo? Mas assim como o Senhor vos perdoou, assim como Ele nos perdoou, assim também perdoai vós. Devemos trabalhar o perdão na igreja, o perdão que nasce do coração do crente, que entende que é tão pecador, que erra tanto contra Deus, mas Deus, através do seu amor tão grande, seu amor perfeito, nos perdoa, esquece os nossos pecados. Nós devemos entender isso e viver como Deus tem agido conosco, com misericórdia, com perdão, com amor. Que Deus esteja abençoando muito a vida de cada um de nós, que nós possamos exercer essa palavra estudada e lida nesta manhã. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Agradecemos a todos vocês que têm participado, das devocionais, têm participado dos cultos na quarta noite, às 20 horas, no domingo de manhã, às 10. No culto à noite, hoje nós temos culto às 19 horas. Os 20 irmãos que estão inscritos vão comparecer, dê o nome, tem que comparecer, está tirando vaga de alguém se não for. Os outros irmãos que não puderem ir, que não vão poder ir, vão poder acompanhar a transmissão ao vivo no domingo à noite, hoje à noite, às 19 horas. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida, que tenhamos um ótimo domingo, uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus.